igreja, Que. Não. Fecha. Igreja. Que. Ora. Igreja. Que. Fecha. Igreja. Que. Ora. Igreja. Que. Não. Fecha. igreja, Que hora? Eu sou casa de Deus. Manso e suave, Jesus convidando, chama por ti e por mim. Eis que Ele a porta te espera velando, vela por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem, pois que esperamos Jesus convidando, convida-te sim a mim. Oh, não desprezes mercê que está dando, sim, dando a ti, dando a mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. Correm os dias, as horas se passam, passam por ti e por mim. Transes de morte, por fim
Senhor, quero te agradecer por todo momento que o Senhor tem nos abençoado. E quero te pedir por cada um que o Senhor põe suas mãos diante de cada um, pelas pessoas que estão trabalhando, que não têm, ó Pai, como ficar em casa, que o Senhor livre essas pessoas de todo mal e abençoe aquelas pessoas, ó Pai, médico, enfermeira, que estão cuidando dessas pessoas, que possa ser, ó Pai, livre, ó Pai, dessa enfermidade, que abençoe a vida de cada um. E aqueles, ó Pai, que estão nas tuas casas, aqueles que estão saindo para resolver alguma coisa, que abençoe e sustente nas tuas mãos. Abençoe também os vizinhos nossos, parentescos que precisa, que necessita da tua ajuda, e abençoando a tua igreja e o teu povo. Abençoe, ó Pai querido, grandemente aquelas pessoas de outros países que necessita da tua ajuda e que nós possamos a entregar nas tuas mãos, porque temos fé. E abençoando em nome de Jesus é que eu te oro e te agradeço. Amém. Graça e a paz, queridos e amados que me veem, que me ouvem. Louvado seja o nome do Senhor pela oportunidade que nos dá de nos encontrarmos neste canal e aqui podermos orar, podemos louvar, podemos compartilhar da palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida, você que está chegando nesse canal, que está acessando, dando aí o seu positivo, seja muito bem-vindo. É um prazer em Jesus estarmos juntos através desse culto online. Deus abençoe a sua vida. A palavra de Deus que nós queremos compartilhar com os irmãos durante essa série de 5 mensagens é Tamo Junto. Tamo Junto, uma expressão muito usada nos nossos dias. Tem aí até os seus emotions, suas simbologias. Tamo junto. O Senhor Jesus também transmitiu para nós essa ideia de estarmos juntos. Ali em João capítulo 17, versículo 20 até o 23. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles, como tens amado a mim. Glória a Deus, aleluia. Ser um é estar juntos, abraçados, aliançados. É permitir que as águas corram para o mesmo rio. É buscar, esforçar, tornar possível aquilo que pela promessa é possível. A ideia do texto é viver em unidade, não unanimidade, mas unidade. Pessoas diferentes, que pensam diferentes, que vivem diferentes, mas que na questão da fé há unidade. Todos remando numa mesma direção, todos remando em direção ao bem-estar comum. Assim como um corpo tem muitos membros e são diferentes entre si, mas todos trabalham em função do bem-estar do corpo. Mais do que nunca, vivemos momento em que a unidade é requerida, a solidariedade, a busca pelo bem-estar, as orações, as ações, o esforço comum em prol do bem-estar coletivo. Cristo viveu a unidade com o Pai e deixou como doutrina nós o sermos também, como Pai e com Ele.
É possível estarmos em Deus e Deus estar em nós. É possível nós o sermos também entre nós. É desejo, é plano, é propósito de Deus a nossa unidade, pois nenhum corpo pode dividir-se contra si mesmo. Nenhuma casa pode subsistir se dividir-se. Assim, meus queridos, vamos explanar nesta série de mensagens que há essa possibilidade de vivermos em unidade. A Bíblia preconiza, ela prega, ela ensina esta verdade. Você está preparado? Então vamos lá. Tamo junto. Parte 1. Para podermos entender, ilustrando através de uma passagem da Bíblia, esse entendimento de estar junto, eu quero ler para você no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. Ruth, capítulo 1, versículo 16. Não insistas comigo para que te abandone e deixes de seguir-te, porque aonde quer que fores tu, eu irei, e onde quer que pousares tu, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Aleluia! Glória a Deus por essa manifestação de fé que vem de Ruth. E nós temos conhecimento porque a Bíblia nos fala de um momento de tragédia na vida do povo, quando uma família teve que se mudar de uma localidade para outra. A família de Noemi, ela, o esposo e os seus 2 filhos. O livro de Ruth conta esta história. Num passado distante, numa época de fome. A fome é uma das experiências mais dramáticas na vida de uma pessoa. Quem já teve fome sabe do que eu estou falando. Ela produz a inquietação, o desespero e até mesmo a morte. No livro, na época do profeta Eliseu, melhor dizendo, a cidade de Samaria foi cercada pelos sírios. Não entrava e nem saía nada da cidade. O inimigo estava acampado do lado de fora. O povo de Samaria estava cercado e preso dentro dos seus próprios muros. Toda a alimentação havia acabado. O povo começou a passar fome. Muitos tinham até as suas posses, mas não tinham o que comprar. O dinheiro existia, mas não tinha as vendas, a alimentação para as pessoas levarem para suas casas. O desespero foi tão grande que as pessoas começaram a comer a própria carne humana. Paz, meus irmãos, o que a fome leva as pessoas a fazerem. No jornal A Folha de São Paulo, foi noticiado em 1997 que o povo da Coreia do Sul estava tão atormentado pela fome que estavam comendo os próprios cadáveres. Olha, irmãos, o contexto bíblico do livro de Ruth é que em Belém de Judá também estava enfrentando uma tragédia, uma época de fome. Aquela terra que manava leite, mel, agora estava assolada pela fome. Aquele era conhecido como o tempo dos juízos. Uma época em que o povo se desviava com frequência da presença do Senhor. Juízes 21, 25. E esse tempo os estudiosos resumem da seguinte maneira: prosperidade, bênção. Depois vinha apostasia e castigo. Depois vinha arrependimento. Havendo arrependimento, vinha bênção. Com as bênçãos depois vinha apostasia e castigo. E era um ciclo vicioso que o povo
que passava. E nesse caso específico, a seca, a invasão do inimigo, a fome, não tenho dúvida que era um sinal de que Deus estava punindo o seu povo. O livro de Ruth, irmãos, nos aponta para nossa edificação espiritual muitas lições. Quero comentar com os irmãos algumas. O livro de Ruth começa descrevendo a fome que houve na terra no tempo dos juízes. Ruth, capítulo 1, versículo 1. Essa fome levou o Elimelec, juntamente com a sua família, a deixarem a terra de Belém, de Judá, para peregrinarem nos campos de Moabe. Isso é o que diz o livro. Ao estabelecerem em Moabe, alguns fatos aconteceram. Primeiro, Elimelec, marido de Noemi, morre e ela fica só com os seus 2 filhos, Malom e Quilion. Esses 2 filhos tomaram para si mulheres moabitas. O nome delas era Orfa e Ruth, e ficaram convivendo ali naquela terra por quase 10 anos. Ruth capítulo 1, versículo 3 e 4. Mas também a tragédia da morte veio sobre a família de Noemi, que já tinha levado o marido. Agora a morte levou Malom e Quilion. Assim ficou apenas as 3 mulheres, desamparadas, sem marido e sem filho. Ruth 1, versículo 5. Então se levantou com Noemi as suas 2 noras e foram para o campo de Moabe, porque na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o povo em Belém de Judá. Ruth 1, versículo 6. Por isso elas resolveram, ou melhor, Noemi resolveu sair do lugar onde estivera com as suas noras. E indo elas caminhando para voltarem indo elas caminhando em direção à terra de Judá, versículo 7. Aquela mesma terra que Noemi havia saído com a sua família, agora está voltando. E segundo o texto, ela está voltando amargurada, porque ela mesma vai dizer isso no versículo 21. Ela vai dizer: cheia parti, porém vazia o Senhor me faz retornar. Então Noemi chama as suas 2 noras para despedi-las e vai dizer para elas: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe. Versículo 8. Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Por isso disse Noemi: eis que voltou a tua cunhada ao seu povo, aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Mas Ruth não vai aceitar esse conselho. Quem desiste não faz história. Essa é a última vez que se ouviu falar de Orfa, aquela que seguiu o conselho da sua nora e voltou. Então, nesse sermão, nós vamos estar falando nessa primeira parte sobre as expressões de fé que nós encontramos no versículo 16. Qual é o versículo? Não insista comigo para que te abandone e deixe de te seguir, porque aonde quer que tu fores, eu irei, onde quer que pousares, pousarei, o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. A primeira declaração de fé que eu vejo na vida de Ruth, ela disse: eu decido te seguir. Não adianta você, minha sogra, tentar me fazer desistir. Eu decido, eu escolho te seguir. Olha, irmãos, para muitas pessoas tomar uma decisão é um grande desafio. Por quê? Por causa do medo. E as pessoas normalmente preferem fugir dos seus problemas, ao invés de encará-los, ao invés de enfrentá-los.
E decidir por algo que não é fácil exige reflexão, exige cautela, exige sabedoria. E é nesse momento que muitas pessoas ficam ansiosas e às vezes nem sabem o que fazer. Todos os dias, irmãos, todos os dias nós temos que fazer escolhas. Temos que tomar decisões. E a escolha mais importante da nossa vida é quem vamos servir. Para quem vamos viver? Quem vai governar as nossas vidas? Josué capítulo 24, 15, ele estava muito bem decidido. Então ele disse assim para o povo: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem se vai. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, aos deuses dos amorreus, cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Decisão, escolha. Então a pergunta que fazemos hoje para o texto é a seguinte: para que Ruth decidiu escolher seguir Noemi? Para que Ruth decidiu escolher seguir Noemi? Podemos pensar que foi devido à representação de Noemi, o seu testemunho, a sua fé, a sua vida cristã, o seu apego, o respeito, a honra, o amor, a consideração que ela teria pela sua sogra. Mas o fato é que Orfa e Ruth representam dois caminhos totalmente opostos na vida e na jornada cristã. Orfa representa aquela que escolheu voltar para o seu povo, para os seus deuses. Não representa, ela teve essa decisão. Porém, Ruth escolheu acompanhar a sua sogra, que aqui é representada pelo povo de Deus. Não há dúvida que ela foi atraída a Deus pelas palavras, pela vida, pelo testemunho da sua sogra Noemi. A atitude de Ruth deixar Moabe possibilitou a sua participação na própria descendência de Jesus. Mesmo que ela tivesse consciência disso, Ruth foi fiel, ela ficou fiel àquilo que ela acreditou. E Deus vai usar a história dessa nação para mudar a sua própria história. Deus usou uma estrangeira para mudar a história de uma nação com apenas uma decisão, a decisão de Ruth. E Ele também pode usar você. Por isso, seja fiel, decida viver com Deus, servi-lo. Assim, você também poderá mudar a sua história, a história da sua própria família. Para nós hoje, no século 21, devemos compreender a importância de ter uma expressão de fé como Ruth teve. Por quê? Porque para nós hoje, uma decisão de seguir a Jesus é a melhor, é a maior decisão que poderíamos fazer. Seguir a Jesus é ser liberto da condenação do pecado para viver debaixo da graça. Por isto nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, versículo 1. Seguir a Jesus é aceitar a companhia dele por meio do Espírito Santo. Porque quando estamos na presença dele, cheio, experimentamos a alegria que vale a pena viver. Seguir a Jesus é saber que Deus já provou o seu amor para conosco e fez com que Cristo viesse a esse mundo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Romanos 5, versículo 8. Seguir a Jesus é fazer o que ele fez, é seguir o que ele manda. Em outras palavras, Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. 1 João 3, versículo 16. Agora, para que seguir a Jesus? Com que propósito? Temos na Bíblia a história do jovem rico, contada ali no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, que nos ajuda a entender, em parte, para que seguir a Jesus.
Seguimos a Jesus, primeiramente, porque desejamos ter um tesouro eterno. Veja só, um tesouro eterno. Aquele homem chegou até Jesus e perguntou: mestre, o que devo fazer para receber a vida eterna? Versículo 17 de Marcos capítulo 10, versículo 17, ele perguntou sobre a vida eterna. Todos nós desejamos saber, todos nós desejamos entender como alcançar a vida eterna. Sim, ele foi até Jesus, ele vai desistir, mas na frente vamos ver. Mas aqui nesse ponto é elogiável a atitude dele. Por quê? Porque ele foi para querer saber de algo maior, algo melhor. E como aquele homem, nós também aprendemos que seguir a Jesus é querer ter um tesouro eterno, que nenhum vírus, nenhuma bactéria, nada e ninguém pode consumir. Essa é a ideia. Jesus oferece a vida eterna para aquele que o segue. E essa vida eterna, ela não vai ter duração. Nada vai corromper ela. Então, Jesus quer nos dar a vida eterna. Seguir a Jesus para quê? Para reconhecermos que Deus é bom o tempo todo. Deus sempre é bom. E aquele homem vai chegar em Jesus e Jesus vai responder para ele no versículo 18: bom é Deus. Deus é bom o tempo todo. Por isso que nós seguimos a Jesus. Seguimos a Jesus para ter uma vida transformada conforme o querer dele. Isso está claramente no versículo 19. A lista de virtudes daquele homem que buscou Jesus é impressionante. Não matou, não adulterou, não tirava nada de ninguém, não dizia falso testemunho, não prejudicava ninguém, respeitava seus pais, e assim muitos também têm feito, mas não tem sentido o enchimento da presença de Deus. Há um vazio que só pode ser preenchido quando Jesus vem e preenche e entra na nossa vida, nos oferecendo uma transformação. O homem que procurou a Jesus sabia que tudo era insuficiente. Tudo aquilo que ele fazia era insuficiente e ele queria mais. Ele queria uma vida de qualidade. Ele queria uma vida que ele não tinha. Irmãos, presta bem atenção. Folhas não são frutos. Folhas de uma árvore frutífera existem para proteger os frutos. Seguimos a Jesus para frutificar, algo que sozinho não conseguimos. Nós seguimos a Jesus porque nós podemos produzir. Então, para que seguir a Jesus? Para termos em Jesus o nosso Salvador, o nosso Senhor. E aí às vezes você pode me perguntar: mas como eu posso seguir a Jesus? Tomando a atitude correta. Tomando a atitude correta. E nos reportando novamente a Ruth capítulo 1 versículo 16. Ela nos é um exemplo, pois ela agarrou-se a Noemi e ela estava certa do que ela queria, para que ela queria e como ela queria. A questão é, você hoje ainda não é um seguidor de Jesus? Porque você ainda não tomou a atitude certa, não tomou a decisão certa. Por isso eu convido você, decida a fazer o que Jesus quer. Mas é preciso renúncia. Pense em todas as renúncias que Ruth teve que fazer para tomar a decisão de abandonar a sua terra natal, a sua terra Moabe, toda a sua parentela. Pensa nas renúncias que você também precisa ter para poder se achegar a Jesus. Esse homem do texto de Marcos capítulo 10 era um homem que tinha muitos patrimônios, tinha apego aos seus bens, riquezas. E o Senhor, quando lhe pediu que ele vendesse tudo que tinha, tomasse o dinheiro da venda, distribuísse entre os necessitados, aí deu ruim. Aí deu ruim, porque Jesus foi direto no ponto do amor que aquele homem tinha pela riqueza, pelo dinheiro. Sim, meus irmãos, foi isso que aconteceu. Pode parecer até que Jesus condenou aquele homem a não ter riqueza, mas na verdade não é isso.
Jesus condenou a atitude dele em relação às suas riquezas. Ele foi reprovado no seu amor ao dinheiro. Por quê? Porque servir a Deus e ao dinheiro, um dos dois vai ficar insatisfeito. Então essa é a grande verdade. Para seguir a Jesus precisamos renunciar, mas também precisamos aceitar a ação de Deus em nosso favor. A entrevista de Jesus com esse jovem rico em Marcos capítulo 10 termina com uma discussão. Será que Jesus não pediu demais para aquele homem não, irmãos? Será que não? Os ouvintes parece que tiveram essa ideia que Jesus havia pedido demais para ele. E aí o homem vai se retirar triste porque possuía muitas propriedades. Não, Jesus não pediu demais para ele, não. Jesus pede o primeiro lugar nas nossas vidas, nos nossos corações. E Ruth diz isso para Noemi: eu quero te seguir. Não adianta insistir comigo que eu não vou te abandonar. Essa primeira mensagem sobre o livro de Ruth. 1, versículo 16, capítulo 1, versículo 16, sobre o tema Estamos Juntos. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima, em nome de Jesus.